do PT nessa época, do PT Nacional, e o José de Felipe, que foi ex-prefeito de Diadema, ex-deputado federal. O José de Felipe era tesoureiro da campanha da presidente Dilma. Eram esses dois tesoureiros, ou diretores financeiros, como quiser chamar, que tratavam de pedidos e doações de campanha. É óbvio que em muitas ocasiões esse assunto era discutido em coordenação de campanha, ou eles relatavam fatos. Isso era muito comum na campanha, mas não era minha função arrecadar recursos para a campanha eleitoral nessa oportunidade. O senhor foi ministro-chefe da Casa Civil no período em que Lita Espíndola era assessora. Sim. Como é que o senhor conheceu a Lita Espíndola? A Lita Espíndola, ela era da Receita Federal quando eu era ministro da Fazenda, mas eu não a conheci nessa época porque ela representava a Receita Federal no exterior. E quando eu assumi o cargo de ministro da Casa Civil, a Lita Espíndola tinha deixado o Ministério de Desenvolvimento. E eu recebi um pedido, não me lembro de quem, mas de algum ministro ou colega de governo. Não foi pedido político, foi pedido de técnico, para que a Lita pudesse colaborar na Casa Civil. Então por isso ela foi para a Casa Civil nessa época. Não trabalhava diretamente comigo, eu não cheguei a vê-la nenhuma vez nesse período que eu trabalhei na Casa Civil, porque ela era uma técnica que trabalhava com os técnicos, então eu não despachava com ela. Eu trabalhava apenas com os secretários da Casa Civil, que eram 4 ou 5, e ela não era uma delas. O senhor, quando deputado federal, participou da relatoria da medida provisória 471 ou teve acesso ao relator José Carlos Aleluia? Olha, eu tinha uma relação normal com o relator, o deputado José Carlos Aleluia. Ele era de um partido diferente do meu, até partidos opostos em termos de ideologia política, mas eu teria facilidade em conversar com ele sobre como conversei sobre diversas medidas. Nessa medida em particular, eu não conversei com ele porque era uma medida que foi tratada com muita tranquilidade na Câmara, dado que ela era genérica. A 471 ela era genérica e apoiava várias regiões, dando benefícios padrão para todas as montadoras. Então, a tramitação dela na Câmara não foi conflituosa, né? Diferente da renovação depois na mesa do Exército, onde foi bastante conflituoso, outra história, que não estava na medida. No caso da 471, já era a medida original os benefícios das montadoras. Então, eu não lembro de nenhuma polêmica importante ocorrida na Câmara. E tem o deputado José Carlos Aleluia como um deputado de um padrão ético elevado. Quando o ministro-chefe da Casa Civil, como é que se dava o trâmite das medidas provisórias? Ela era elaborada, proposta normalmente por algum órgão ou por algum ministério temático, né? Uma medida provisória como essa viria naturalmente, se fosse proposta pelo governo, viria naturalmente no Ministério do Desenvolvimento e Comércio, Desenvolvimento e dos Comércios. Ela vinha para a Casa Civil, se uma medida como essa envolvesse, no caso envolve, a Receita Federal mandava essa proposta para o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda se manifestava e dentro de um sistema eletrônico os vários ministros envolvidos numa determinada medida se manifestavam. E também a Casa Civil acompanhava essas manifestações. E muitas medidas onde se chegava a um consenso, o papel da Casa Civil era apenas encaminhar, fazer uma análise técnica e jurídica e encaminhar a presidência da República para assinatura. No caso de não haver consenso, muitas vezes a Casa Civil chamava os ministros em questão
e debatia com eles durante várias reuniões para se buscar um consenso a respeito de uma ou outra medida. Isso é o trâmite normal de medidas, mas é óbvio que um governo ele é sujeito a todo tipo de lobby. É comum ter o lobby das empresas montadoras, o lobby de categorias profissionais, o lobby da indústria de São Paulo, o lobby da Zona Franca de Manaus. Isso é muito comum, tanto no Congresso Nacional quanto no governo. E o governo e o Congresso são permeáveis a esse tipo de lobby. O senhor na Casa Civil chegou a conhecer o assessor Luiz Alberto dos Santos? Sim, claro. Ele era secretário de uma das pastas da Casa Civil. O Luiz Alberto dos Santos declarou que no governo Lula as medidas provisórias eram tratadas diretamente pelo presidente da República, na época, que a área técnica da Casa Civil tinha menos de 24 horas para se manifestar sobre o mérito das medidas provisórias. O senhor tomou conhecimento desse fato? Pela ordem, Excelência, doutor Frederico, Vossa Excelência poderia, por gentileza, dizer qual documento Vossa Excelência está lendo para a testemunha? Não estou lendo, estou fazendo uma pergunta. Não, mas qual esse embasamento que Vossa Excelência, a premissa que Vossa Excelência colocou na pergunta, de onde Vossa Excelência retirou, por gentileza? Como assim? Vossa Excelência fez afirmações que supostamente dizem respeito ao senhor Luiz Alberto. Eu pergunto a Vossa Excelência qual é a base da sua afirmação. Eu estou fazendo perguntas. Não, Vossa Excelência fez perguntas, mas a premissa da pergunta de Vossa Excelência veio acompanhada de afirmações. Então eu pergunto qual é a fonte, qual é a origem das suas afirmações. Mas eu estou sendo interrogado? Não, a defesa, só para Vossa Excelência saber, enfim, eu estou falando com toda a cordialidade, só para que a defesa possa saber a origem das afirmações feitas por Vossa Excelência e atribuídas ao doutor Luiz Alberto. São fatos que se deram na Casa Civil nos anos de 2009, 2010. Doutor Frederico, olha, o doutor Luiz Alberto prestou depoimento na outra ação penal. E essas afirmações que Vossa Excelência faz, com devido respeito, não são compatíveis com o depoimento que ele prestou na outra ação penal. E ele tratou sobre exatamente a questão de medidas provisórias. Sim, mas eu estou perguntando ao doutor Palocci. Não, mas Vossa Excelência tem toda a liberdade e direito de perguntar. Eu só estou relembrando a Vossa Excelência que essas afirmações não são compatíveis com aquilo que declarou em juízo o senhor Luiz Alberto. Doutor, deixa ele fazer a pergunta, porque essa discussão assim gera até perda de tempo, né? Deixa ele, depois o senhor incede alegações finais, o senhor pode comparar, e aí a gente pode ter um juízo melhor, porque eu não tenho acesso ao depoimento aí do Luiz Alberto, eu não tenho nem como decidir se é pertinente ou não. Tá, pode responder. Eu queria perguntar especificamente porque o doutor Palocci foi ministro da Casa Civil no ano de 2011. Eu queria saber quanto tempo, em média, a área técnica tinha para analisar essas medidas provisórias. Bom, respondendo a sua pergunta, Excelência, de fato, em geral, o tempo era muito grande e razoável, era dado pela própria Casa Civil, mas é verdade que, quando eu disse que existem lobbies de toda a natureza, eles têm toda a natureza de origem e têm toda a natureza, vamos dizer, deontológica, não é esse? Diferentes naturezas deontológicas, segundo dizem alguns advogados, eu não tenho essa erudição, mas, ou seja, existem lobbies que só tratam de ilicitudes, que trocam medidas provisórias por propina. E existem lobbies que são absolutamente legítimos, que vão defender interesses de empresas, ou de grupos de servidores, ou de categoria profissional, ou de regiões do país. Então, isso ocorre tanto no Executivo como no Legislativo, e existem centenas de situações onde essas MPs são editadas de maneira republicana, vamos dizer assim,
E existem, sim, centenas de situações onde a edição das CMTs é feita de forma atribulada, de forma assodada, de forma não técnica e para responder a necessidades ou a envolvimento de propinas para membros do governo ou para membros do parlamento. Normalmente é para ambos, governo e parlamento. Algumas vezes é só governo, outras vezes é só parlamento. Mas as propinas normalmente existem quando os lobbies, vamos dizer, menos comprometidos com as teses republicanas, eles conseguem acesso ao Planalto, ou conseguem acesso à Câmara dos Deputados ou ao Senado. Isso aconteceu muitas vezes. Quando é que o senhor Luiz Cláudio procurou o senhor? Luiz Cláudio? Lula. Excelência, esta questão exatamente que eu coloquei no início do depoimento, e nós aqui vamos tratar agora da outra ação penal. Então, não me parece, com o devido respeito, correto admitir-se que o Ministério Público faça perguntas para uma testemunha que foi indicada para uma outra ação penal e que o tribunal já disse que já suspendeu a oitiva e está pendente uma decisão com parecer favorável do Ministério Público que poderá cancelar o depoimento. Então, esse tema não tem absolutamente nada a ver, não há referência na denúncia e sinto enorme prejuízo para a defesa tratar nesta assentada de um tema afetado a uma outra ação penal. Então, Cristiano, mas é igual, eu entendo. Da verdade real, os fatos são conexos, inclusive pelo juízo da própria testemunha, né? Ele quer explicar. Eu acho que deve se privilegiar a espontaneidade dele. Se realmente foi pertinente, isso pode ser decotado em alegações finais. Tá? Eu vou deferir a pergunta e aí depois a gente faz um juízo de valor melhor sobre isso. Mas eu acho importante ele falar sobre isso, até para infirmar ou afirmar essa tese que está aqui, até porque o Ministério Público pode aditar a denúncia, né? E os fatos podem não ser bem como estão descritos aqui na denúncia. Vossa Excelência, me permite uma questão de ordem? Pois não. Eu quero aderir, em que pese não diga respeito ao meu cliente diretamente, à sustentação do Dr. Cristiano, e acrescentar o seguinte, Excelência. Eu venho defendendo desde o início dessas operações que não é possível o fatiamento das operações, que isso traz enorme prejuízo para a defesa e para o processo como um todo. A partir do momento que o Ministério Público faz uma opção clara pelo fatiamento das ações, e foi opção do Ministério Público, não das defesas, não é possível, é inadmissível que seja feito um questionamento que não faça parte da denúncia. Isso sob o prejuízo irreparável de todas as defesas, porque nós não estamos preparados para responder sobre fatos que não estejam nessa denúncia. Os fatos que não estão nessa denúncia não dizem respeito a essa denúncia. E mais do que tudo, Excelência, isso trará ao final a anulação completa dessa denúncia, sem dúvida nenhuma, pelos tribunais superiores, porque ofende claramente e totalmente a ampla defesa. Então eu faço um apelo, em nome de todas as defesas, que me permitem os colegas, que não sejam feitas perguntas, sequer admitidas perguntas, que não façam parte dessa denúncia que é objeto da audiência de hoje. Sob pena de não fazer nenhum sentido nós nos depararmos com audiências que nunca acabam, com processos que são fatiados na 57ª fase da Lava Jato, com mais de 4, no meu caso específico, com mais de 10 ações penais referentes à Operação Zelotes, um trabalho hercúleo das defesas para entender a tese que o Ministério Público faz ao separar essas denúncias. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência, apelo mesmo, em nome do princípio da ampla defesa constitucional, que não seja permitido o questionamento, nem pelas defesas, nem pelo Ministério Público, de qualquer questão que não seja adstrita a essa denúncia. Só queria afirmar que, na ótica do Ministério Federal, não compete aos réus delimitar o objeto de qual eles serão imputados. Né? Concordo. O senhor Luiz Cláudio Lula da Silva é réu na ação penal ora em andamento. Vossa Excelência está confundido. Vossa Excelência está confundindo as ações. O Luiz Cláudio não é réu nessa ação. O que Vossa Excelência acaba de afirmar só confirma o que está sendo dito aqui por mim,
que foi dito agora pelo Dr. Marlos e por outras defesas. Eu disse, doutor Cristiano, que o doutor Luiz Cláudio é réu em ação penal da Operação Zelotes. Ele tem conexão com réus dessa ação. É necessário que eu pergunte. O doutor Palocci pode responder ou não sobre o que ele sabe. É absolutamente despropositada a tese da defesa de que as perguntas têm que ser previamente autorizadas pela defesa para serem feitas. Não é isso. O Luiz Cláudio não é réu nessa ação. O Luiz Cláudio se defende numa outra... Ele é réu na Operação Zelotes. Mas tudo bem, mas Vossa Excelência... a conexão... E optou por dividir os temas. Então, se há uma outra ação penal, e mais, se na outra ação penal está subjúdice a oitiva do Dr. Palocci, não podemos aqui afastar uma decisão do tribunal, afastar inclusive o parecer de um colega de Vossa Excelência que opina pela concessão da ordem, para tentar fazer uma instrução da outra ação penal neste momento. Então, o que se pede, e eu concordo com o Dr. Marlos, é um apelo, efetivamente, em prol do princípio da ampla-defesa, é que temas que são da outra ação penal, por opção do Ministério Público, sejam tratados na outra ação penal, e não aqui. Porque certamente haverá essa nulidade. Vai haver uma grande confusão no depoimento dessa maneira. É uma salada de frutos. E aí? Excelência, só mais um adendo. Acho que a testemunha já teve a oportunidade, até dada por Vossa Excelência, de adentrar ainda em fatos que não são objeto dessa ação penal, e ele já deixou claro que tudo que ele sabe, ele ouviu dizer. Então eu acho que talvez Vossa Excelência possa também indeferir reperguntas que tenham relação com isso. Ele já disse que só ouviu dizer. Isso não é relevante para o processo penal, na medida em que, como eu já afirmei, a testemunha depois sobre fatos. E, inclusive, o inquérito 4211 no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que investigava os mesmos fatos objeto dessa ação penal, só que no plano legislativo, foi arquivado exatamente porque só havia testemunhos de ouvir dizer. Então, também peço a Vossa Excelência que, por favor, indefira as reperguntas do Ministério Público que não tenham relação com esses fatos. Doutor, eu estou dando a oportunidade de todo mundo falar, mas vai ficar um pouco difícil, porque a gente fica mais discutindo aqui do que ouvir a testemunha. Então vamos deixar assim, para perguntas absolutamente impertinentes, né, que realmente sejam repetidas. Eu quero ouvir a testemunha, eu acho que tem conexão com os fatos. Infelizmente, assim, eu não posso, a regra não é tão rígida como que é a defesa, assim, de não poder falar. Eu acho que tem conexão com os fatos, sim. Realmente essa tese do Ministério tatear a denúncia realmente causa alguns problemas. Eu mesmo já tive que chamar várias vezes a testemunha para ouvir sobre vários fatos, isso causa um atraso, mas também tem o problema da prescrição. E quando ele apresenta a denúncia, o juiz tem que decidir, não pode ficar o processo parado. De modo que realmente a questão é de difícil controvérsia. Mas como a questão já está posta e já houve a denúncia, já foi aceita a denúncia, a ação penal já foi deflagrada, nós estamos aqui em oitiva de testemunho, eu não posso agora ficar discutindo isso, essa relevância de fatiamento. De forma que eu vou deixar então a testemunha prosseguir, vou deferir as perguntas. Peço encarecidamente à defesa para deixar de fazer as perguntas que às vezes não são pertinentes. Eu sei que vocês estão na defesa dos seus constituintes, mas senão isso aqui vai arrastar até... Excelência, eu vou trazer mais uma questão de ordem. O doutor Cristiano me permita falar de um assunto que ele diz respeito. Primeira notícia do UOL nesse momento. Palocci diz que filho de Lula recebeu propina durante a negociação do Ministério Público. Não é possível que um tema que não seja objeto dessa ação penal esteja sendo tratado nessa ação penal com essa repercussão, Excelência. Há tanto vazamento aí... Mas não é questão de vazamento. A imprensa está aqui, é convidada e eu sou a favor da transparência do processo. Mas eu quero convencer Vossa Excelência da necessidade de indeferir as perguntas que não são parte desse processo. Sob pena de prejuízo irreparável ao processo e às pessoas que não são parte. Peço a palavra para aderir à questão formulada pelo Dr. Marlos, a dizer o seguinte: os fatos desta denúncia são delimitados claramente no segundo semestre de 2009.